Imaginar Jesus Cristo retornando ao mundo contemporâneo é um exercício que provoca tanto esperança quanto reflexão. Ao chegar, ele encontraria um mundo repleto de desafios, desigualdade social, crises ambientais, divisões políticas e uma cultura marcada pela superficialidade e pelo consumo desenfreado. Em meio a esses problemas, Jesus, em sua essência compassiva e transformadora, buscaria formas de intervir, promovendo a cura e a reconciliação. Sua missão sempre foi a de trazer luz às trevas e amor ao ódio. E seria assim que ele se posicionaria diante das questões mais prementes da sociedade atual. A seguir, apresentaremos 6 pontos em que Jesus certamente interviria, guiando-nos em direção a um mundo mais justo, solidário e cheio de esperança. Antes, eu gostaria que você comentasse qual a primeira coisa que Jesus Cristo faria se voltasse diante dos pecados dos dias de hoje. Visitar presídios e oferecer perdão. Ele poderia entrar em penitenciárias e não apenas oferecer consolo. Este ato de compaixão e graça seria uma poderosa ilustração dos princípios que permeiam a Bíblia Sagrada, especialmente no que diz respeito ao amor, à redenção e à esperança para aqueles que se encontram à margem da sociedade. A Bíblia nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Em Lucas 15, encontramos a parábola do filho pródigo, que ilustra o amor incondicional do pai por seu filho que se afastou. Essa narrativa nos lembra que a misericórdia divina não tem limites e que o arrependimento pode abrir portas para uma nova vida. Ao visitar presídios, Jesus poderia convidar aqueles que se sentem perdidos a reconhecer seu valor e a buscar uma nova direção. O estudo da Bíblia revela que a transformação é um tema recorrente. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreve: "Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo." Essa passagem poderia servir como um poderoso testemunho para os encarcerados, mostrando que, independentemente de seus erros passados, todos têm a chance de recomeçar. Jesus não apenas proclamaria essa mensagem, mas também demonstraria, por meio de sua presença, que a redenção é uma possibilidade real. Ademais, a atuação do Espírito Santo é fundamental nesse processo de transformação. Em João 14:26, Jesus promete que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que ele disse. Isso sugere que, ao abrir seus corações para o Espírito, os presos podem encontrar clareza, força e a sabedoria necessária para mudar suas vidas. A visita de Jesus seria um convite para que eles permitissem que o Espírito Santo atuasse em suas vidas, guiando-os na busca por um novo propósito. É essencial considerar também o impacto social dessa ação. Quando pessoas em situação de encarceramento recebem a chance de se reconectar com sua humanidade e de buscar o perdão, elas não apenas transformam suas próprias vidas, mas também impactam suas famílias e comunidades. A Bíblia enfatiza a importância da restauração das relações. Em Mateus 5:23 e 24, Jesus ensina que, antes de oferecer um presente ao altar, devemos reconciliar-nos com nosso irmão. Esse princípio de reconciliação é vital em contextos de prisão, onde o perdão pode ser o primeiro passo para a restauração de vínculos familiares e sociais. A mensagem de Jesus, ao visitar presídios, poderia ser um poderoso chamado à empatia e à solidariedade. Ele nos lembraria que, como sociedade, devemos olhar para os encarcerados não apenas como infratores, mas como seres humanos dignos de compaixão e dignidade. Em Hebreus 13:3, somos exortados a lembrar dos encarcerados como se fôssemos encarcerados com eles. Essa perspectiva nos desafia a considerar como podemos apoiar a reintegração de indivíduos que, após um tempo de reflexão e arrependimento, buscam se reintegrar à sociedade. Essa reflexão nos convida a agir de maneira proativa em relação àqueles que foram marginalizados, que possamos ser instrumentos de amor e perdão em nossa própria comunidade, promovendo a restauração e a esperança para todos. A mensagem de Jesus é clara. Não importa quão longe tenhamos ido,
sempre podemos retornar e encontrar um novo caminho. Em segundo, ele iria sentar-se com líderes políticos corruptos. Em vez de criticá-los, Jesus poderia convidá-los a um diálogo sincero, expondo suas falhas e levando-os a refletir sobre suas responsabilidades e o impacto de suas decisões. A Bíblia nos ensina que a comunicação é uma ferramenta poderosa para a transformação. Em Provérbios 15, 1, lemos: "A resposta suave desvia a fúria, mas a palavra dura suscita a ira." Esse versículo sugere que um diálogo respeitoso e amoroso pode abrir portas que a crítica feroz dificilmente alcançaria. Jesus, em sua vida e ministério, frequentemente buscava interagir com aqueles que estavam perdidos ou corrompidos, não para condená-los, mas para guiá-los ao arrependimento e à mudança. Ao se sentar com líderes corruptos, Jesus poderia expor as consequências de suas ações, lembrando-os de passagens como Mateus 23, 27 e 28, onde ele critica os fariseus por serem sepulcros caiados, mostrando que a aparência externa não corresponde à verdadeira justiça. Este chamado à autenticidade é crucial, pois muitas vezes os líderes se encontram presos em uma rede de interesses pessoais que obscurecem sua visão sobre o bem comum. A Bíblia, através do estudo, nos ensina que a verdadeira liderança é marcada pela humildade e pelo serviço, como exemplificado em Marcos 10:45, onde Jesus afirma: "Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir." Além disso, a presença do Espírito Santo nesse diálogo seria fundamental. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito nos guiará em toda a verdade. Assim, ele poderia convidar esses líderes a abrirem seus corações para a direção do Espírito Santo, permitindo que a verdade divina iluminasse suas mentes e corações. Essa ação poderia desencadear um processo de autoconhecimento e arrependimento, levando-os a reconsiderar suas prioridades e decisões. A responsabilidade dos líderes, segundo a Bíblia, é um tema recorrente. Em Romanos 13, 1 e 4, Paulo fala sobre a autoridade como uma instituição estabelecida por Deus, ressaltando que os governantes são servos para o bem. Isso implica que aqueles em posições de poder devem agir com integridade e justiça. Através do diálogo com Jesus, os líderes corruptos teriam a oportunidade de confrontar a desconexão entre suas ações e suas responsabilidades morais e éticas. Jesus, em sua interação, poderia utilizar a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 e 37, como um exemplo do que significa amar o próximo e agir com compaixão. Ele poderia perguntar a esses líderes: quem é o seu próximo? A reflexão sobre essa questão poderia levá-los a considerar como suas decisões afetam os mais vulneráveis em suas sociedades, incentivando uma mudança de perspectiva e uma abordagem mais inclusiva e empática. Além disso, ao estabelecer esse diálogo, Jesus estaria promovendo a ideia de que a mudança não vem apenas da condenação, mas da construção de relacionamentos e do entendimento mútuo. Em Tiago 1:19, somos instruídos a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Essa sabedoria pode servir como um guia para líderes que frequentemente se sentem atacados, permitindo que eles ouçam e reflitam sobre as críticas com um coração aberto. O encontro de Jesus com líderes políticos corruptos nos ensina que o amor e a verdade podem coexistir. O chamado de Jesus para um diálogo sincero e respeitoso é um modelo para nós, que devemos buscar maneiras de interagir com aqueles que estão em posições de poder, sempre com a intenção de promover a justiça e o bem-estar. E não se esqueça de se inscrever e curtir para continuar recebendo vídeos como esse. Em terceiro, Jesus iria usar as redes sociais para disseminar mensagens de amor e compaixão. Em vez de apenas pregar em praças, ele poderia usar plataformas digitais para conectar-se com pessoas em todo o mundo, promovendo a empatia e a solidariedade. Ele disseminaria uma Bíblia online como em João 13:34. Jesus nos comanda: amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse mandamento, fundamental na vida cristã,
poderia ser amplificado por meio das redes sociais, onde mensagens de amor e empatia poderiam alcançar uma audiência global em instantes. Jesus, ao usar essas plataformas, estaria seguindo o exemplo de seu ministério, que buscava se conectar com todos, independentemente de sua origem ou condição. No estudo da Bíblia, encontramos várias passagens que enfatizam a importância da comunicação e do testemunho. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus nos diz: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim sobre o suporte, e assim ilumina a todos que estão na casa." A metáfora da luz destaca a necessidade de sermos visíveis e ativos em nossa fé. Ao utilizar as redes sociais, Jesus poderia iluminar as escuridões da indiferença e do egoísmo, promovendo um movimento de solidariedade e empatia. Além disso, o papel do Espírito Santo se torna crucial nesse contexto. Em Atos 1:8, Jesus promete que os discípulos receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre eles, e que eles serão suas testemunhas até os confins da terra. Se Jesus estivesse presente nas redes sociais, ele poderia inspirar um novo movimento de evangelização, onde a força do Espírito Santo guiaria os corações e mentes das pessoas a se conectarem de maneira significativa. Essa conexão, facilitada pela tecnologia, poderia levar a um renascimento espiritual e social, onde os valores do reino de Deus fossem amplamente compartilhados. A Bíblia, assim como a Bíblia online, também nos adverte sobre o uso responsável da comunicação. Tiago 1,19 nos instrui a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Essa sabedoria é especialmente relevante nas redes sociais, onde muitas vezes a comunicação é rápida e repleta de mal-entendidos. Jesus poderia modelar um diálogo respeitoso e construtivo, promovendo discussões que buscam a verdade e a compreensão mútua, em vez da polarização e da raiva. Em um mundo digital cheio de divisões, sua abordagem gentil poderia incentivar as pessoas a ouvirem mais e julgarem menos. Além disso, ao usar as redes sociais para disseminar mensagens de compaixão, Jesus poderia se conectar com as vozes marginalizadas e com aqueles que se sentem sozinhos. A Bíblia Sagrada tem muitas histórias de Jesus se relacionando com os excluídos, como a mulher samaritana, João 4 e Zaqueu, Lucas 19. Ele poderia utilizar as plataformas digitais para criar um espaço onde todos se sentissem vistos e valorizados, oferecendo esperança e encorajamento àqueles que mais precisam. Ao promover a empatia e a solidariedade nas redes sociais, Jesus também nos chamaria a agir. Em 1 João 3,18, somos exortados: "Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade." Essa exortação enfatiza que o amor deve se manifestar em ações concretas. Ao mobilizar as redes sociais, Jesus poderia incentivar uma cultura de ação, onde os usuários se unissem para apoiar causas sociais, ajudar os necessitados e promover a justiça. A presença de Jesus nas redes sociais não seria apenas uma nova maneira de pregar, mas um convite a uma vivência cristã mais autêntica e interconectada. Ele nos lembraria de que a mensagem de amor e compaixão é universal e atemporal, e que por meio da tecnologia temos a capacidade de espalhar essa mensagem de maneira mais eficaz do que nunca. Em quarto, desafiar as corporações que lucram com o vício. Jesus poderia expor práticas de empresas que se beneficiam da dependência, levando as pessoas a considerar o impacto de suas escolhas de consumo e a responsabilidade ética das empresas. A Bíblia Sagrada nos oferece diversos ensinamentos sobre ética, responsabilidade e amor ao próximo, fundamentais para entender o impacto das escolhas que fazemos. No Novo Testamento, Jesus frequentemente se posiciona contra a exploração dos vulneráveis e condena a ganância. Em Mateus 6,24 ele afirma: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro." Esse versículo ressoa profundamente em um mundo onde muitos se tornam escravos do consumismo,
priorizando o lucro acima do bem-estar humano. Quando consideramos o papel das corporações que lucram com vícios, como o tabaco, álcool e jogos de azar, podemos ver a relevância da mensagem de Jesus. Ele poderia expor práticas que não apenas maximizam o lucro, mas também perpetuam a dependência e o sofrimento. A indústria do vício frequentemente ignora a dor que causa em favor de seus interesses financeiros. Aqui, o estudo da Bíblia se torna uma ferramenta poderosa, ajudando-nos a discernir entre o que é moralmente aceitável e o que deve ser confrontado. Além disso, a ação do Espírito Santo em nossas vidas nos guia a entender as implicações de nossas escolhas. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Esse guia nos leva a questionar não apenas o que consumimos, mas como nossas decisões afetam o próximo. Em um mundo onde a publicidade e as estratégias de marketing visam nos atrair a hábitos prejudiciais, a reflexão espiritual se torna essencial. Jesus, ao desafiar essas corporações, também nos convidaria a reconsiderar nossa própria responsabilidade ética como consumidores. Seria um chamado para refletirmos sobre nossas compras, o que apoiamos com nosso dinheiro, e como isso se alinha com os princípios cristãos de amor e compaixão. Em Tiago 4,17, é dito que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, nossa inação diante das injustiças também é uma escolha, e somos chamados a agir. Essa reflexão sobre Jesus e as corporações que lucram com vícios nos força a encarar questões desconfortáveis sobre a moralidade no mundo dos negócios. Ele nos desafiaria a construir um mundo onde as empresas sejam responsáveis e priorizem o bem-estar de suas comunidades, em vez de simplesmente buscar lucro a qualquer custo. Em quinto e muito importante, Cristo Jesus iria criticar a objetificação do corpo nas redes sociais. Jesus poderia abordar diretamente a cultura da superficialidade, desafiando a maneira como as pessoas se apresentam online e promovendo uma reflexão sobre a verdadeira beleza e dignidade humana. Em um tempo em que as plataformas digitais frequentemente promovem padrões superficiais e a busca por validação através da aparência, a mensagem de Jesus seria um chamado à autenticidade, à compaixão e à valorização do que realmente importa. A Bíblia Sagrada nos ensina que a verdadeira beleza não está nas aparências, mas na essência do ser humano. Em 1 Samuel 16:7, Deus diz a Samuel: "Não atentes para a aparência nem para a altura de sua estatura, porque eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração." Essa passagem destaca que, enquanto a sociedade muitas vezes valoriza o superficial, Deus nos convida a olhar além, a reconhecer a beleza interior que cada pessoa possui. Se Jesus estivesse presente nas redes sociais, ele poderia criticar a cultura da superficialidade, expondo as armadilhas do desejo de aceitação e do culto à imagem. Ele frequentemente se dirigia aos líderes religiosos e à sociedade de seu tempo, desafiando as normas e práticas que afastavam as pessoas de uma vida autêntica. Em Mateus 23, 25 e 26, Jesus critica os fariseus por se preocuparem mais com a aparência exterior do que com a pureza interior. Essa crítica ressoa profundamente em um mundo onde a autoimagem é muitas vezes manipulada por filtros e edições, levando à comparação constante e à insatisfação. O estudo da Bíblia nos ajuda a entender que cada corpo é uma criação única de Deus, digna de respeito e amor. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo afirma que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Essa visão contrasta radicalmente com a objetificação que vemos nas redes sociais, onde os corpos são frequentemente reduzidos a meros objetos de desejo ou ferramentas de validação. Jesus, ao enfatizar a sacralidade do corpo, desafiaria as narrativas que promovem a desumanização e a exploração. Além disso, a presença do Espírito Santo é fundamental nesse contexto. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo fala sobre os frutos do Espírito, que incluem amor, alegria, paz
e bondade. Jesus poderia usar essa mensagem para incentivar as pessoas a cultivar características que refletem a beleza interna e a dignidade, em vez de se concentrarem exclusivamente na aparência física. Ele poderia convidar os usuários das redes sociais a se perguntarem: como posso expressar minha verdadeira identidade em Cristo, que vai além das aparências? Jesus também poderia abordar o impacto da objetificação do corpo nas relações interpessoais. A superficialidade pode gerar um ciclo de insegurança e solidão, afastando as pessoas umas das outras. Em João 13:34 e 35, Jesus nos ensina a amar uns aos outros, e esse amor deve ser baseado na aceitação mútua e na compreensão, não em padrões impostos pela sociedade. Ele nos convidaria a construir relacionamentos autênticos, onde o valor do outro é reconhecido independentemente de sua aparência. Outra crítica que Jesus poderia fazer é em relação ao efeito das redes sociais na autoimagem e na autoestima. A constante comparação e a busca por likes podem levar a um sentimento de inadequação e descontentamento. Em Filipenses 4:8, Paulo nos exorta a pensar sobre tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Jesus poderia lembrar as pessoas de que o que realmente importa são os valores que edificam, não as opiniões efêmeras que muitas vezes dominam as interações online. Ao criticar a objetificação do corpo nas redes sociais, Jesus estaria promovendo uma visão de comunidade que valoriza a dignidade de cada ser humano. Ele nos desafiaria a reavaliar nossos próprios comportamentos e posturas nas redes sociais, a refletir sobre como podemos ser agentes de mudança, promovendo mensagens de amor, aceitação e beleza interior. Por último, Cristo, o nosso Rei, iria rejeitar instituições religiosas. Poderia criticar as instituições que se afastaram de seus ensinamentos originais, desafiando suas práticas e chamando a atenção para a hipocrisia que muitas vezes se esconde sob a religiosidade. A Bíblia Sagrada nos apresenta um Jesus que constantemente confrontava as instituições religiosas de seu tempo. Em Mateus 23, por exemplo, ele dirige duras críticas aos fariseus e escribas, chamando-os de hipócritas. Ele observa que eles se preocupavam mais com as aparências e a observância rígida da lei do que com a verdadeira justiça e misericórdia. Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de indulgência. Esse alerta ecoa através dos séculos e poderia ser perfeitamente aplicado ao contexto atual, onde muitas instituições religiosas se tornam mais focadas em rituais e tradições do que em viver os ensinamentos de Cristo. O estudo da Bíblia revela que a verdadeira adoração deve vir do coração. Em João 4:24, Jesus declara que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse princípio sublinha a importância da autenticidade na fé, algo que muitas vezes se perde em meio às práticas institucionalizadas. Se Jesus estivesse presente hoje, ele provavelmente desafiaria essas instituições a voltarem às suas raízes, buscando uma espiritualidade genuína que promova amor e compaixão, em vez de simplesmente seguir regras e tradições. A hipocrisia religiosa é um tema recorrente na Bíblia. Em Isaías 29:13, Deus diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa crítica poderia ser aplicada à realidade moderna, onde muitas pessoas se identificam como religiosas, mas suas vidas não refletem os valores do reino de Deus. Jesus poderia usar essas passagens para convocar um retorno à autenticidade, convidando as pessoas a reavaliar suas práticas de fé e a considerar como elas se alinham com os ensinamentos de amor e justiça. Além disso, Jesus poderia enfatizar que as instituições religiosas, quando se tornam rígidas e dogmáticas, correm o risco de alienar aqueles que mais precisam da mensagem de esperança e inclusão. Ele frequentemente se associou a marginalizados e excluídos, desafiando as normas sociais
que os mantinham à margem. Em Lucas 4:18 e 19, ao ler sobre sua missão, ele afirma: O Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Essa missão continua relevante e poderia ser um forte apelo para que as instituições religiosas também se comprometem a atender às necessidades dos necessitados, em vez de se concentrarem apenas em manter suas estruturas. A crítica de Jesus às instituições religiosas também destacaria a importância da humildade e da servidão. Em Filipenses 2, 3 e 4, Paulo exorta os cristãos a não agirem por ambição egoísta, mas a considerarem os outros superiores a si mesmos. Essa atitude contrasta fortemente com a tendência de algumas instituições de buscarem poder e influência. Jesus poderia convidar essas organizações a reavaliar suas prioridades e a abraçar uma abordagem mais humilde e serviçal, que refletisse a verdadeira natureza de seu ministério. A rejeição de Jesus às instituições que se afastaram de seus ensinamentos originais seria um convite à renovação espiritual. Ele poderia incentivar um movimento de reforma dentro da igreja, instigando os fiéis a se reconectarem com a essência da mensagem cristã. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Essa imagem poderosa é um lembrete de que a verdadeira comunhão com Cristo é uma experiência pessoal e transformadora, não limitada às práticas institucionais. Essa reflexão nos convida a examinar nossas próprias vidas e comunidades de fé. Estamos vivendo de maneira autêntica os ensinamentos de Cristo ou nos perdemos em tradições que não refletem seu amor? Que possamos ouvir o chamado de Jesus para a autenticidade, a compaixão e a justiça, promovendo uma espiritualidade que não apenas honra a Deus, mas que também se preocupa genuinamente com os outros. Que nossa fé seja uma expressão viva do amor de Cristo, refletindo sua graça e misericórdia em cada ação e decisão.